Salve galera bonita do YouTube! Meu nome é João Pedro Roriz, eu sou escritor e hoje eu tenho uma dica literária quentíssima para você que vai te perturbar bastante. É o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, 26ª edição. É o livro publicado pela LPM Editora, uma editora de Porto Alegre, escrita pelo Dr. Yuval Noah Harari. Ele que é formado em Oxford, israelense e um dos grandes pensadores da atual situação. O Yuval, ele perturba a gente nesse livro, viu? É uma obra que vem situar a gente no tempo e espaço. Explicar pra gente por que a gente é do jeito que a gente é, entendeu? Ele mostra o ser humano como primatas absolutamente imperialistas, especialmente assassino, capaz de dominar o campo em que vive, destruir não só os outros tipos de humano que aqui já existiram há 200 mil anos atrás, até 10 mil anos atrás ainda existiam outros tipos de seres humanos, como os neandertais, nós destruímos, acabamos com eles, e também acabamos com a flora, com a fauna. Inclusive ele fala que a grande inundação de Noé não é inundação aquática, é inundação de Homo sapiens. A partir do momento que o ser humano é dotado de uma revolução cognitiva, isso aconteceu há 200 mil anos, segundo ele, nós nos diferenciamos de outros primatas e começamos, então, a nos espalhar e acabar com todo tipo de vida onde quer que nós estivéssemos, né? Ele fala da triste vida dos animais domésticos, que a gente acha que não é dotado de consciência. Ele mostra que sim, que eles são dotados de pequenos logaritmos biológicos complexos que a gente não entende, e é muito interessante ver o que a gente faz, né, com os animais, a maldade que a gente faz quando a gente, por exemplo, cerceia um determinado animal para que ele não fuja, para que a gente possa se alimentar dele, enfim. Ele vem falar que há 70 mil anos nós criamos uma revolução chamada Revolução Agrícola, que, segundo ele, tornou o Homo sapiens escravo de si mesmo, escravo do trabalho, porque se antes éramos caçadores-coletores, nós trabalhávamos 4 horas por dia para conseguir coletar o alimento, né? E o resto do tempo a gente fazia fofocas. Sim, ele disse que foi dessa maneira que a gente aprendeu a conviver conjuntamente. E que isso nos difere dos outros animais de fato, porque a partir do momento que existe a Revolução Agrícola, nós começamos a viver em ambientes fechados, com pequenas hierarquias de poder, e a partir desse momento a gente aprendeu a conviver conjuntamente em prol de um ideal. Esse ideal que é uma deidade, ele não existe. Por exemplo, a criação de um reino. O reino ele não existe, é apenas um conglomerado de pessoas. Só que isso está na imaginação coletiva das pessoas, né? As fronteiras foram criadas dessa maneira. É muito interessante. Ele vem falar também da criação do dinheiro. É muito legal como ele mostra o motivo que nós precisamos desse grande algoritmo que é o dinheiro. A gente não vai poder contar tudo aqui, porque senão o livro é enorme e é muito gostoso de ler. Você vai ler em 2 semanas, no máximo, você lê esse livro, que é muito gostoso de ler, né? E aí ele vem falar também da criação das empresas, tá? Se antigamente nós tínhamos um problema na tribo e a gente chamava um xamã para poder evocar uma divindade para resolver aquele problema, hoje nós fazemos a mesma coisa. Nós chamamos o contador, um advogado, que vai, através de um artifício que só ele conhece, criar uma deidade, uma empresa jurídica, que na verdade não existe. E seres humanos acreditam tão piamente nessas coisas, tá? Que 30 mil pessoas trabalham pela Peugeot, ele dá o exemplo da Peugeot, e essas pessoas não se conhecem, estão espalhadas pelo mundo. A economia ela se baseia muito, inclusive, na confiança. O dinheiro tem que ter a assinatura de um rei, que por sua vez foi cingido por Deus. A Igreja Católica vai lá e diz que esse é o cara que vocês têm que acreditar. Você está percebendo como tudo é muito mitológico? E até hoje continua sendo assim, gente. Ele vem dizer, infelizmente, que a democracia não existe. A democracia é um grande ideal que ainda não foi alcançado. Infelizmente, essa é a parte que começa a perturbar a gente. Ele vem falar que, apesar de você achar que você pode ser ateu, porque, segundo ele, a modernidade é marcada pela morte de Deus, nós todos acreditamos em deidades. Nós acreditamos, por exemplo, que o Elvis Presley
ele ainda está vivo, e de fato está, porque ainda existem burocratas ganhando dinheiro, que é também uma deidade, pelo Elvis Presley, que morreu. Então para pensar, esse cara não está morto ainda, né? É perturbador quando você começa a ver que o capitalismo se tornou a nova religião do mundo, o consumismo se tornou a nova ética do mundo. Ele vem falar da morte do mundo, pelo menos do mundo que a gente conhece, e da possibilidade de sim, de um cataclisma global por causa dos avanços tecnológicos. Aí entra a quarta revolução do nosso Yuval. Ele vem falar dessa revolução tecnológica, que dá origem ao segundo livro dele, que é muito interessante, Homo Deus, tão perturbador quanto. Se você não é psicologicamente muito legal, não leia, porque ele te coloca fora da caixinha. Ele te faz pensar um pouco além dos paradigmas em que nós estamos cegamente envolvidos, e só algumas pessoas é que conseguem entender esse paradigma por conta própria. Ele vem trazer essa grande realidade para a gente. Em Homo Deus ele fala, aqui ó, publicado pela Companhia das Letras, tá? A editora de São Paulo, ele vem falar de como o ser humano vai se tornar máquina. E dessa junção de Meca com Bio, que não vai acontecer daqui a 500 anos, não. Segundo ele, vai acontecer daqui a pouco. Isso já está acontecendo a partir do momento em que você já não consegue ficar longe do teu celular. A partir do momento em que você cria algoritmos para poder resolver problemas práticos, e o teu cérebro, então, vai se tornando cada vez menos eficaz na realização de pequenos cálculos. Você vê que tem gente que não faz mais cálculo de mão, faz cálculo só com a calculadora. Começou aí, tá? Segundo ele, começou com a criação da escrita há 3.000 anos com os sumérios. Aí é outra história que vocês vão ter que ler. Não tem como falar de tudo aqui, gente. São livros que não dá para serem resumidos. São maravilhosos, você precisa ler. Ele vem falar em Homo Deus que a morte vai se tornar apenas uma questão técnica. Então, muita coisa vai mudar com isso. Como é que ficam as religiões a partir do momento que você não tem mais morte? Se todas as religiões, pelo menos as ocidentais, elas vêm se basear numa questão de pós-morte ou de morte. Enfim, a questão da salvação da alma, etc. e tal. Então, gente, é um livro perturbador. São duas obras magnânimas. Tem essa carinha de livro de autoajuda. Nada contra livro de autoajuda, eu particularmente não gosto. Mas só é a cara, só. Os editores fizeram essa carinha de autoajuda para as pessoas poderem comprar. Mas são obras, gente, muito profundas, tá? Escritas por um dos maiores pensadores do nosso tempo atual. Ele é um historiador, viu, gente? Digno de toda confiança. E se não da tua desconfiança, pelo menos do seu debate, porque vale a pena ler, entender, traduzir para quem está perto de você, para que a gente ganhe uma maior consciência sobre os caminhos que nos trouxeram até aqui. A nossa dica cultural hoje fica por aqui. Agradeço por você estar aqui no meu canal, lendo, conhecendo um pouco mais do meu trabalho. Convido você a entrar no meu site, joaopedrororiz.com.br, conhecer os meus livros, as palestras que eu realizo em todo o país, tá? Beijo carinhoso e até a próxima, se Deus quiser. Deus? Deus é você? Ih, falou comigo.